Bom, receber a notícia da morte de uma pessoa querida não é nada fácil. Em Belo Horizonte, um grupo que oferece apoio a quem acabou de perder uma pessoa bem próxima. São médicos, psicólogos, terapeutas que, através de reuniões, dão suporte emocional a quem viveu perdas recentes. Veja só. 2 tragédias em menos de um ano. É difícil demais, mas difícil mesmo. A dor não acaba, a saudade vai só aumentando. Não tinha chão. Achei que acabou minha vida. Em janeiro do ano passado, Dona Maria dos Anjos estava aproveitando o verão ao lado da família, como faz há 20 anos no sul da Bahia, quando um assaltante invadiu a casa. Ela foi ferida com uma facada nas costas. Ao socorrê-la, o marido, Maurílio Gomes, também foi alvo do bandido. Atingido também por uma facada, ele não resistiu aos ferimentos. Dona Maria dos Anjos ainda se recuperava dessa tragédia quando o filho Cássio Gomes, professor de educação física de uma faculdade particular de Belo Horizonte, foi assassinado por um aluno em dezembro de 2010. O rapaz esfaqueou o professor por não concordar com as notas baixas no curso. Apesar dos assassinos, tanto do marido quanto do filho estarem presos, Dona Maria dos Anjos ainda não conseguiu superar a tragédia e tenta de todas as formas se recuperar das perdas. E o pensamento em meus 3 filhos que ficaram e meus 5 netos é que me fez assim, a levantar a cabeça e falar, não, acho que eles vão precisar de mim e eu deles. Então eu vou fazer tudo para sobreviver. A dona de casa procurou ajuda no GAL, Grupo de Apoio aos Enlutados, criado pela Sociedade de Tanatologia de Minas Gerais, em parceria com a Associação Médica. O desabafo dos participantes revela histórias diferentes, mas com um sentimento em comum: a dura tarefa de superar a perda de alguém tão próximo. Esse grupo é aberto à população em geral. Então são pessoas as mais variadas, das classes sociais também as mais variadas, também com perdas muito diferentes, né? Desde perdas trágicas, a perdas por doenças naturais, a perdas por acidentes. O choro, as conversas, as experiências, tudo é compartilhado. A equipe, formada por uma psicóloga e uma psiquiatra, ajuda as pessoas a vivenciar o luto e aceitar a morte como algo natural. É muito difícil aceitar a morte, né? A morte traz para a gente aquela impotência, é algo que você não pode fazer nada, né? Algo que você não queria. Ninguém quer morrer, ninguém também quer perder ninguém, mas ela faz parte da vida. Não há como a gente separar a vida e a morte, elas são como que 2 lados da mesma moeda. A todo momento nós estamos vivendo, mas também estamos morrendo. Então o que a gente pretende nesse grupo é que a gente vá aceitando a vida e a morte como condições naturais da nossa vida. O Grupo de Apoio aos Enlutados existe há 2 anos e reúne entre 12 e 15 pessoas uma vez por semana. A proposta de criar esse trabalho voluntário veio com a carência de acompanhamento a pessoas que perderam entes queridos e também com a falta de formação dos profissionais de saúde para lidar com a morte. Dona Maria dos Anjos sabe que sem a ajuda de pessoas capacitadas, a luta para superar as perdas que ela vivenciou em tão pouco tempo seria mais difícil. Me ajudou muito mesmo. Tive assim muita ajuda do grupo todo. E foi aí que eu comecei a ver que é difícil demais, mas difícil mesmo. A dor não acaba, a saudade vai só aumentando, mas a gente vai conseguindo a sobreviver, a viver. Bom, as reuniões do Grupo de Apoio aos Enlutados ocorrem todas as terças-feiras na Associação Médica em Belo Horizonte durante 2 meses ao ano. Novas turmas vão ser abertas em agosto e o atendimento é de graça e é aberto a pessoas que sofreram perdas há no mínimo 2 meses. Informações no telefone 3247-1616. Para a gente entender como funciona realmente esse trabalho, a gente convidou aqui então a coordenadora do Grupo de Apoio aos Enlutados, a psiquiatra Manuel Turli, que é coordenadora do grupo, e a Alessandra Rodrigues, que participou do grupo e que perdeu a mãe há 9 meses. Isso, Alessandra? E que teve um grande apoio lá no grupo, foi isso? Isso, muito. Foi muito importante para mim a participação do grupo, estar lá, porque eu pude, através de todas as pessoas, vivenciar a dor de cada uma delas, e aí verificar, perceber, melhor dizendo, que a minha dor era grande sim, mas que dor maior, muitas vezes, de outras pessoas que tiveram outras perdas diferentes. Principalmente aí nós tivemos aí a oportunidade de ver o caso da Dona Maria dos, Dona Maria dos Anjos.
e que o caso dela, coitada, ela perdeu o marido e o filho, né? Isso, eu estive com ela no grupo de superação pela perda do esposo. Uma semana após, né, quando nós já estávamos finalizando, né, a terapia, ela perdeu então o filho. Coitada, essa foi difícil, né? Foi. Como surgiu a ideia, então, Mariel, de fazer o grupo? Há 2 anos, isso? Esse grupo foi um projeto da Sotamig, né, que é a Sociedade de Tanatologia de Minas Gerais. Ele surgiu na minha gestão em 2008 e a gente fez esse projeto exatamente porque dentro da nossa sociedade não há um trabalho sobre o luto tão grande, né? E as pessoas muitas vezes são cobradas para que rapidamente elas se recuperem, continuem a vida, esqueçam a pessoa que passou, inclusive, né? Então a gente abriu para isso. E além do que, a gente observou também que pessoas que têm perdas muito graves, tipo suicídio, elas não têm com quem compartilhar isso, né? Elas são condenadas ao silêncio, ao isolamento, à solidão. Falar sobre a perda ajuda a esquecer a perda? Para muitas pessoas, sim. Porque algumas não gostam. Né? A impressão que a gente tem é que quanto mais você falar daquela pessoa, falar, eu tenho uma amiga que passou por um momento difícil, ela tirou todas as fotos do marido de casa, quer dizer assim, o que ela queria era mudou da casa que estava, então assim, mas na verdade a gente vê que é o contrário, né? Que se você convive com aquela perda, cicatriza mais fácil, é isso? Cada pessoa vai ter a sua maneira de vivenciar o luto, ele é muito individual. Há pessoas que gostam, como a sua amiga, de limpar a casa, tirar todas as lembranças, né, mudar tudo. Há pessoas que gostam de permanecer com tudo do mesmo jeito, vão gradativamente se desfazendo até mesmo de roupas. Então, como cada um vai vivenciar é muito diferente. Há pessoas que gostam de falar cada vez mais, há pessoas que não gostam de se expressar dessa forma, né? Então, assim, a gente tem que respeitar essas diferenças individuais. Alessandra, como foi seu processo? Você achou que foi melhor ter falado, convivido com essas pessoas? A terapia te fez bem? A terapia me fez muito bem. Na verdade, o que ocorre? Eu não tirei as fotos da minha mãe. Na minha casa ainda permanece todas as fotos. No meu quarto tem um painel enorme com todas as fotos dela, porque é uma forma de eu conseguir sentir que ela ainda está presente, que ali ainda é o lugar dela. Superar, eu ainda não superei, né? Lamentavelmente, foi uma perda muito difícil, foram 5 anos de muita luta, de muito companheirismo, de muito amor, de muita dedicação. E aí, todo esse processo para mim de superar está vindo gradativamente. Né? Essa semana mesmo eu tive um momento muito difícil, mas aquela questão, a gente vai lembrando sim dos bons momentos, a gente vai pedindo muita ajuda para Deus, e aí a vida vai caminhando devagarinho até a gente se situar sem a presença do ente querido. E uma coisa que eu acho importante nesse grupo é que fazem outros amigos, né? Muito. Você perde uma pessoa, mas você ganha aquele monte de amigos ali no grupo. Porque a tendência de quem está vivenciando um luto é de se isolar, né? Então ela ficar mais quieta, mais dentro de casa, mais quase que escondida, vamos dizer. Então, como perder um vínculo, é importante que realmente a pessoa faça novos vínculos. E tem uma etapa, não tem? Primeiro a gente nega, a gente tem raiva de perder, depois você começa, como é que é? São 3 etapas o luto? São 5, né? Normalmente primeiro você tenta negar, né? Não é possível que isso aconteceu, eu não comigo acredito, não, né? Depois você costuma ficar com raiva daquilo. Como que aquilo foi acontecer com você? Não é possível, às vezes tem até raiva de Deus. O que eu fiz para merecer, né? Depois tenta fazer alguma negociação. Por exemplo, quem sabe se eu fizer alguma promessa, eu parar de fumar, alguma coisa para tentar afastar aquilo. Quando você vê que não adianta negar, não adianta negociar, não adianta ter raiva, realmente aí a pessoa entra numa depressão. E depois é que ela entra numa fase de aceitação. E aí fica mais sereno, né? Sim, aí fica tranquilo, né? Pode lembrar da pessoa sem tanta dor, sem tanto sofrimento, uma lembrança boa. E a Alessandra falou uma coisa muito importante aqui, que quando a gente passa por momentos difíceis, a gente percebe que tem outras pessoas que já passaram pior, né? E que, na verdade, a gente tem que agradecer, que a gente consegue superar, que a gente tem uma vida boa, não é isso? É verdade, né? Principalmente... Essa sensação é importante. No meu caso, como eu tive a possibilidade, né, que eu falo que foi um presente de Deus, sim, de ter acompanhado minha mãe durante toda a trajetória, né, do problema que ela teve, então eu vivenciei todas essas etapas com ela, acaba que, querendo ou não querendo, lá na frente, quando você recebe a notícia de que você está perto de perder seu ente querido, é dolorido, mas eu aprendi no grupo que outras mortes, outras formas de perder seus entes queridos são mais dolorosos, como é o caso de um acidente, de um suicídio,
né? Então, tudo isso foi me ajudando a superar melhor. Eu já falei isso aqui uma vez, só para encerrar. Eu tenho um tio que é padre, quando a minha avó faleceu, ele falou assim, que a gente devia agradecer a vida e o tempo que aquela pessoa ficou com a gente, não chorar a morte, que é um conforto também, né? Pensar que aquela pessoa ficou com a gente tanto tempo, né? E que foi uma dádiva. Né? Eu falo que os 5 anos que eu passei ao lado da minha mãe foi muito maior e mais intenso do que todos os anos ao longo das nossas vidas. E quanto mais intensamente a gente tiver vivido com as pessoas, mais fácil fica depois você deixá-la ir na sua vida. Aceitação, né? Se aceita melhor. Vamos deixar contato, Mariel? Quem quiser entrar em contato, quem quiser conhecer o grupo, quem quiser procurar ajuda. Sim, então os contatos são na Associação Médica, né? Você já falou, o telefone é 3247-1616. Se quiser também procurar no consultório é 3287-7147. E a gente está aí à disposição para quem precisar. Quem quiser pode entrar em contato, que a gente passa os telefones também. Muito obrigada. Vai com Deus, obrigada. Né? Muito obrigada pela participação. Pelo convite. Pelo convite, muito obrigada pela oportunidade de poder estar aí dividindo um pouquinho com a sociedade, com as pessoas que estão neste momento passando pelo mesmo processo que eu passei. Confiar em Deus e nunca esquecer das pessoas que estão ao lado, que podem ajudar e principalmente de quem se foi, porque está sempre presente em nossos corações. Isso. Obrigada e muita força.